Olá, querido amigos e seguidores, alunos e consulentes do Raio Dourado Tarot. Eu sou Rosana de Almeida e sou taróloga e numeróloga. Continuando aqui a nossa saga sobre a introdução dos arcanos, né? Agora no naipe de copas, hoje falando do 7 de copas, né? Eu confesso que no primeiro momento, quando eu comecei a estudar o tarô, esse arcano para mim ele era muito enigmático. Alguns a gente tem muito isso, né? De primeiro momento mesmo, e aí aquele momento que você precisa aprofundar nas suas emoções para entender e saber interpretar as emoções dos arcanos, né? Então, o 7 de copas, ele continua aí aprofundando ainda mais nas nossas emoções, né? Como o ser humano, ele é muito diversificado de emoções, então a gente precisa realmente tomar muito cuidado em analisar esses arcanos. O 7 de copas, para mim, foi o mais difícil realmente de eu digerir e entender exatamente a mensagem que ele estava tentando me passar. Mas vamos iniciar aí esse conjunto, né, de informações do 7 de copas. E aí, se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram e também na minha página no Facebook. Bom, o 7 de copas, ele vai simbolizar realmente uma situação em que a pessoa ela está presa a diversas opções na cabeça dela. Então, ela está muito se sentindo assoberbada e sua imaginação vai lá em cima. Então, vai longe a imaginação. Então, a gente pode falar que é aquelas emoções que, de acordo com a minha imaginação, eu estou sempre flutuando no que eu acho, né? Ou a certeza do que ela se mistura no que realmente é na realidade, né? Então não existe algo real ali no que eu tô sentindo, só o que eu gostaria que fosse, né? Na verdade, ela mostra uma dificuldade em tomar uma decisão. Então, é aquele momento que eu tenho tantas opções na minha cabeça que eu também tenho muita dificuldade de tomar uma decisão, né? Ela precisa realmente abordar toda essa situação de uma forma mais prática, estudar mesmo com realismo e decidir o caminho. Então, é aquele momento que ela precisa pôr o pé no chão e falar, não, eu estou realmente mais imaginando do que realmente é. Essa imaginação ela pode ser muito irreal, né? Aquele momento que, sabe quando a cabeça devaga e aí fica aquela situação realmente de que você perde um pouco a realidade, vamos dizer assim, né? Por isso é necessário ter cautela, adotar mesmo essa postura mais prática, metódica e sensata para fazer uma escolha. Então, esse já é o primeiro conselho aí que ele me dá. Então, é preciso realmente eu ter uma postura diferente da que a minha imaginação está me levando para poder realmente agir da melhor forma naquele momento. Uma outra energia aí muito comum desse arcano, né, dependendo sempre da pergunta e do conjunto do contexto, claro, né, e isso que é o tarô, ele é um conjunto, então a tiragem vão ter vários, né, vários arcanos aí que vão responder. Outra situação aí para esse arcano, outra energia, né, a pessoa pode estar realmente vivendo uma ilusão, né? Ela pode estar realmente vivendo uma ilusão de que ela vai poder conquistar algo que simplesmente ainda não é possível, sabe? Sabe quando a gente tem um otimismo exagerado e algo que realmente naquele momento realmente é muito complicado dela conseguir. Claro, para Deus nada é impossível, né? Mas tem situações que a gente realmente talvez naquele momento ainda não é o momento dela realmente ter aquilo em mãos, né? Sendo independente da situação. Ela pode estar sendo muito indulgente também, né? Com as pessoas, em todos os tipos, né, de excessos. Então, muito indulgentes na amizade,
muito indulgente na família, enfim, aquela pessoa que permite muito, fantasia tanto com relação aos outros que acaba realmente se perdendo. Muito preguiçoso e descuidado. Então, quando a gente tem essa imaginação, a gente não põe muito o pé no chão, né? Bom, negativamente falando, ela tem várias ilusões na cabeça dela, né? E aquilo impede ela de seguir em frente. Então, ela está sempre se limitando, né? Naquelas ilusões. Enfim, na cabeça dela as possibilidades parecem ser infinitas, né? Mas ela nunca ousa tomar uma decisão efetiva. Então, aquele momento que a gente patina mesmo em tomar uma decisão, porque acha que nunca vai viver determinada situação, vamos dizer assim, né? Bom, que nem eu falei, né? Esse arcano ele é muito difícil de ser explicado, né? Porque são situações realmente que a gente vive e que a gente não percebe, vamos dizer assim, né? Ele, de um modo geral, né, no seu conjunto mesmo, principalmente simbólico, ele pode indicar mesmo uma fantasia muito excessiva, né? Aquela questão da imaginação destrutiva mesmo. Então, a partir do momento que a pessoa imagina tanto, ela não entende que ela está sofrendo, que ela pode sofrer, né? Que ela pode realmente estar mergulhado numa ilusão, vamos dizer assim, né? Que nem eu falei, né? Um otimismo exagerado, só por capricho pessoal. Então você vê, as emoções elas estão muito ligadas ao ego, né? Sempre fala dessa coisa pessoal, porque eu quero e é assim que eu penso ser, né? Mas normalmente no sete de copas pode ter mesmo um resultado muito negativo, né? Enfim, né? Ela pode sugerir mesmo isso, né? Vai ser um sucesso ilusório, vamos dizer assim, né? Que normalmente pode tender ao fracasso e o pior, com prejuízos assim que podem ser irreparáveis, vamos dizer assim, entendeu? Então, são aquelas promessas, né? Que não serão cumpridas mesmo. Eu mesmo, a pessoa mesmo falando, olha, eu vou fazer, mas no fundo ela não vai fazer, né? Autoindução, né? Autocompaixão e autossuficiência que levarão à derrota. Então, tudo que eu me permito para com o outro, né? Eu sei que eu tô ali me desvalorizando com relação ao outro também, enfim, mas que eu não quero enxergar que isso é uma ilusão, né? Aquele ditado, esse arcano ele fala muito, ele se resume muito naquele ditado, né? Que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Porque tem pessoas que não preferem não ter o que realmente vai te trazer uma certa garantia, vamos dizer assim, e aí acaba perdendo e aí deixando o que ela tem nas mãos mesmo voar. Ou seja, aquela pessoa que ela se ilude para o que ela tem e acaba perdendo tudo, enfim, né? Eu acho que um exemplo muito típico aqui para tarólogos, numerólogos, é a gente responder essa questão de triângulo amoroso, né? Que fala muito, e esse arcano mostra muito essa questão mesmo dessa ilusão. Então, na cabeça da pessoa que está perguntando, ela ainda vai ter uma relação efetiva com essa pessoa, mas no fundo a outra pessoa talvez não queira. Então ela fantasia essa ilusão de que um dia ela vai ser a mulher, vai casar, né, vai constituir uma família, mas no fundo, a outra parte talvez não queira assumir realmente esse compromisso. Então, vocês percebem como a pessoa se modula dentro dessa ilusão e que normalmente sempre tem uma parte que sofre aí nessa questão. Claro que eu estou dando um exemplo genérico, né? Não estou falando que todos que estão aí numa situação de triângulo amoroso vão ter um desfecho final. Mas de uma forma geral, neste arcano, dependendo da pergunta e o contexto da resposta, vai realmente mostrar que a pessoa pode estar realmente se iludindo, né? Vamos dizer assim. Enfim, ele sempre vai nos falar mesmo vai mostrar para o consulente, né, para nós,
que é uma falsa promessa, né? Alerta sobre isso, né? Nessa falsa realidade, vamos dizer assim, né? Que ele tá sempre se iludindo. Como falar isso para a pessoa dentro de uma consulta é bem complicado. A gente tem que ter muito tato. Por isso que ele é um arcano muito profundo, né? Porque a pessoa ela tá tão imersa nessa realidade dela que no fundo é uma realidade para ela, né? Enfim, é uma tendência realmente de continuar sempre se autodestruindo. Terapeuticamente falando, mostra muito isso, né? Enfim, mas ele não tem força, né? É um arcano que é um sentimento que não tem força, porque ele é baseado em falsas promessas, né? Somente pelo ego mesmo. Enfim, as palavras-chave aqui a gente pode falar falta de realismo, condescendência consigo mesmos, escolhas demais, que é aquilo que eu falo, né? A pessoa tá escolhendo demais e ela fica confusa nas próprias ilusões, né? Desorganização emocional, desorganizado, né? Fantasiar sobre o que pode conquistar. Então, enfim, é isso. E altas expectativas, né? Preguiçoso diante da vida, adiar o inevitável, acreditar que pode se sair bem dessa situação, fazer a cama e deitar-se, ilusão sobre o amor, um leque de opções que se abre para você, dependendo aí o conselho. E aí a gente vai falar mesmo dessa questão da felicidade enganosa, desse desejo de possuir o que não é possível. Vocês percebem que tudo está baseado numa ilusão, né? A pessoa ela quer tanto aquilo que ela não percebe que talvez seja bem complicado, né? Bem impossível para ela. Miragem, né? Ou falsidade não perceptível, indica inveja, cobiça, obstinação nos projetos para suprir a vaidade, sentimento superficial, erros afetivos, esperança inútil e ambição. Bom, o atributo diverso dele, o contrário, né, que no caso seria aí o invertido, mostra sucesso, veracidade, contentamento e sorte. Falta de vontade, de sonhos aí inacabáveis, né, que não tem realmente uma realidade, ou de criatividade. E o conselho é isso, né? Tenha mais ambição realmente pelos projetos, mas buscando sempre o melhor. Ambição no sentido de que seja concreto aquilo que você realmente sente, o que você realmente quer, né? Enfim, o 7 de copas ele é muito frágil, né? Porque ele sempre vai remeter mesmo à possibilidade de perdas no sentido emocional mesmo. Tudo bem? Então esse foi o 7 de copas. Fica aqui comigo que eu vou no próximo áudio vídeo, vai ser o 8 de copas e tá bem legal essa trajetória aí. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.